A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Neste vídeo eu quero falar de uma expressão popular onde diz que religião e política não se discute. Será mesmo que religião e política não se discute? Primeiro que o homem é um ser político, é um ser religioso. E se tem uma coisa que o homem está o tempo todo falando, é de religião e política. E eu acredito que essa expressão existe justamente por isso. Por estar o tempo todo falando, divergindo, discordando, é que se utiliza deste mecanismo de defesa, de justificativa, em dizer que religião e política não se discute, mas se discute sim, e eu quero trazer algumas referências aqui. Qual é o problema, o que é que está acontecendo, porque o homem se justifica dessa maneira. Primeiro, o que eu quero dizer é que o termo, a questão política, ela existe até nas escrituras sagradas. E eu quero trazer alguns textos para que sirva de orientação para a minha e para a tua vida. E o primeiro texto que eu quero utilizar é o que está registrado em 1 Samuel, no capítulo 8, ao versículo 22. Nesta passagem, o povo de Israel, o povo de Deus, era governado por Deus. No termo técnico, eu poderia dizer que a expressão seria que o sistema daquela época era a teocracia, onde teo significa Deus e cracia governo, o governo de Deus. Deus governava o povo, até que o povo escolheu, decidiu, por um sistema monárquico. Ou seja, eles pediram o rei, eles pediram o sistema humano para que o governasse. Isso porque o profeta Samuel já estava velho e o profeta Samuel exercia o papel de sacerdote, de profeta e de juiz. E o profeta Samuel tinha uma reputação excelente diante do povo, mas já estava velho e a sua sucessão iria ser passada para os seus filhos. O seu filho mais velho chamava Joel e Abias. Tinha 2 filhos, mas esses 2 filhos já estavam exercendo a função de juiz e estava agindo de forma inapropriada, ou seja, fazendo mau uso do dízimo e oferta, prostituindo no templo. Então, desagradou demais o povo clamou por um rei, por um governo, como as outras nações ímpias, estrangeiras já tinham, onde tinha um monarca, um homem governando à frente do trabalho. Então, o profeta Samuel entristeceu, mas aí Deus revelou ao profeta Samuel que aquele povo não estava rejeitando o profeta Samuel, estava rejeitando o próprio Deus, o próprio Senhor. E aí confortou assim, trouxe esclarecimento ao coração de Samuel e passou instrução para receber este novo governo humano. Mas Deus deu instrução para que assim o povo pudesse ser bem conduzido apesar desta escolha. Então nós podemos observar a presença da política, Deus no controle, Deus à frente do povo através do representante Samuel. E aí, meus queridos, eu quero trazer uma outra referência para a tua vida, o que está registrado em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao verso 13. Aliás, ao verso 8. Ali conta a história da seguinte maneira. Em Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda potestade, todo governo é constituído por Deus. E este governo, ele tem um poder punitivo de lei e que nós devemos pagar imposto a este governo, devemos ser obedientes às leis, à administração desse governo, porque quando nos rebelamos, estamos nos rebelando, contrapondo uma decisão de Deus. Independente do governo, se o governo é bom ou não, certamente foi Deus que constituiu. Independente se o governo é bom ou não, se é um governo ruim, que tem prejudicado o povo de Deus, tem prejudicado as pessoas, este governo foi Deus que permitiu, Deus deu a permissão que ele estivesse lá. E quando eu começo a me manifestar, a protestar contra estas
autoridade constituída por Deus, eu posso estar contrariando, eu posso estar indo contrário a uma decisão de Deus. Então, devemos ter muito cuidado em relação à o nosso posicionamento, o nosso protesto, a nossa manifestação. E é neste vídeo que eu quero falar. Então, tem uma outra referência que eu queria trazer para o teu coração neste vídeo, é o seguinte, o que está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, onde Deus diz que devemos orar por todos os homens, orar por todos os reis, por todas as autoridades, para que possamos ter uma vida sossegada, uma vida de paz. Então, a orientação de Deus, independente do governo, se ele é bom ou ruim, independente do governo que está no poder, a orientação que Deus nos dá pela tua palavra é que devemos orar por estas autoridades, para termos uma vida sossegada. A orientação de Deus é para orar por todos os homens. Aqui ele não está fazendo especificação, acepção de pessoa. Não somente para os homens bons, mas por todos, porque nós iremos ser beneficiados. E eu termino com uma outra expressão que está registrada em Salmo, no capítulo 33, no verso 12, parte A, onde diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Onde Deus está governando, onde aquele que está no poder depende da orientação de Deus. Então, só queria dizer aqui, na verdade, neste vídeo, a minha opinião a respeito da nossa manifestação, de que maneira nós, como povo de Deus, como cristãos, estamos nos manifestando. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque hoje o povo de Deus tem tomado partido. Estamos no ano político de 2018, certamente iremos votar em um candidato. E como devemos votar como povo de Deus? A primeira dica é que devemos orar, buscar a direção de Deus para Ele nos revelar quem devemos votar. E uma outra dica é que devemos procurar liderança, se fazemos parte de uma igreja, procurar liderança para que eles nos ajudem nessa decisão. Então, se temos que tomar uma decisão, devemos consultar o Senhor para que venhamos fazer a coisa certa. Então, direito de votar em quem você quiser, você tem. Esta é uma liberdade que você tem, um direito concedido, né? Mas o que eu quero aqui chamar a tua atenção é para o comportamento, é para a manifestação dos protestos, porque quando nos manifestamos, isso pode trazer um prejuízo a depender da maneira que estamos nos manifestando. Eu me lembro que eu vi um vídeo de um líder religioso tomando a sua posição, defendendo um partido de direita ou um político que será candidato neste ano e atacando um outro governo que já passou, de sistema comunista, enfim, ele tomou a posição dele, ou seja, um líder que está fechando a porta para aqueles que de repente pensam contrário à opinião dele. Meus queridos, a manifestação sempre é complicada, porque o que esse líder ele fez, certamente ele impediu, fechou a porta da congregação, da igreja onde ele está liderando, para muitas pessoas que têm um posicionamento político diferente do dele. Então, muitas pessoas que é esquerda, que é comunista, que é liberal, certamente vai ter uma certa resistência de ir lá na igreja onde ele ministra. E nós, como cristãos, a nossa manifestação tem um peso muito grande, pode ser tanto escândalo como prejuízo para muitas pessoas de se achegar a Deus. Um outro dado que eu quero trazer é a nossa manifestação em redes sociais. Tem pessoas que ficam brigando em redes sociais, tem pessoas que ficam postando, exaltando um candidato, fazendo campanha por um candidato. Então eu queria que você refletisse neste vídeo o seguinte, meus queridos, primeiro, tem gente que não gosta do comunista, não gosta do liberal, não gosta de direita, mas defende um partido, defende um político. Então isso é um risco muito grande, porque eu, como cristão, tenho que ter um posicionamento mais adequado. Então o que acontece? Quando você se manifesta, você está impedindo muitas pessoas de te receberem,
de quando você for fazer uma visita, você não ser recebido por esta pessoa, porque ele vai te ver como aquela oposição, como aquele posicionamento político. Ele não vai te ver como um cristão, como representante de Deus. Ele vai ver a sua decisão, o seu posicionamento político, porque você expressou de uma forma muito enfática nos meios de comunicação. Então, o que acontece? Eu só queria te dizer o seguinte. O comunismo é reprovado por Deus e muitos outros sistemas humanos são reprovados por Deus. Mas Deus ama o comunista, Deus ama o capitalista, Deus ama o liberal, Deus ama todo tipo de ser humano. O pecador, Deus ama. E eu queria te dizer que o mais aconselhado é não se manifestar. Por quê? Porque, meus queridos, o desejo de Deus é que todos esses homens se salvem e nós temos que abrir os nossos braços para estas pessoas. A manifestação e protesto prejudica muito porque você apoia o candidato e depois ele assume o poder e aí a gente descobre que ele está envolvido em muita corrupção, em muita imundícia, em muitas coisas sujas. É complicado. Então temos que ter um bom senso de fazer as nossas escolhas de maneira correta. Porque todo homem precisa da presença de Deus, todo homem precisa do Senhor em suas vidas. São necessitados. E nós somos esse canal de bênção para essas vidas que ainda não servem o Senhor, que ainda não é governada. Porque o meu patrão, o meu governo é o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É Ele que é o meu governo. Os demais são pessoas superiores a qual eu sirvo em serviço, mas quem me prospera, quem garante a segurança, a proteção, a bênção, a provisão na minha vida é o Senhor. Eu continuo tendo ou pertencendo ao governo, ao sistema teocrático, onde Deus é o governo sobre a minha vida. Então eu estou dizendo rapidamente para deixar bem claro, a manifestação que você faz nos meios de comunicação, nas redes sociais, em WhatsApp, isso pode implicar num prejuízo muito grande. Por quê? Porque o comunista, você que não é comunista, cristão, ele pode ver a tua vida como uma pedra de tropeço. O mais certo é não se manifestar, faça a sua escolha, decida, tenha a liberdade de votar em quem você quer, busque a direção de Deus, mas a manifestação sempre é arriscada, porque este pastor, como eu disse, fechou a porta para muitos comunistas, já que ele se posicionou apoiando um partido de direita. Muito comunista não conseguirá entrar em um templo onde ele está ministrando a palavra de Deus, e essa pessoa deixará de estar ouvindo a palavra de Deus por conta disso. Nós devemos cultuar a Deus, devemos contribuir com o nosso voto, mas nunca se manifestar a ponto de trazer um impedimento a outras vidas que precisam do Senhor. Eu espero que você tenha entendido o recado. Não se manifeste. Na rede social, meus queridos, fale de Jesus, fale de Deus, o quanto o homem precisa de Deus, o quanto os governos precisam ser governados pelo Senhor. Esqueça esse tipo de protesto que não acrescenta em nada, não produz bem algum. É simplesmente a tua vontade que está falando, não é a vontade de Deus. Priorize o reino e o governo do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.